Então, vamos dar início a esta nossa audição. Bom dia a todos, bom dia, Sra. Ministra. Agradecer desde já a sua presença. Nós temos esta audição no quadro de um conjunto de requerimentos apresentados nomeadamente pela Iniciativa Liberal, pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo PCP relativamente à situação dos lares. Em termos de grelha, só para nos podermos situar e contextualizar, em termos da grelha de tempos, é a grelha normal para estes casos em termos do nosso regimento. Portanto, eu daria numa fase inicial a palavra aos grupos parlamentares que apresentaram os requerimentos. Vou fazê-lo por ordem de entrada dos requerimentos, portanto 5 minutos para cada grupo parlamentar. Depois, Sra. Ministra, uma intervenção em torno de 20 minutos, seguidamente 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois para uma resposta conjunta e para encerrar 30 minutos para a Sra. Ministra. Portanto, não havendo nada de pedido nenhum de palavra por qualquer motivo, eu passaria então à fase de apresentação dos requerimentos, dava a palavra ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento todos os deputados e cumprimento em especial a Sra. Ministra, a quem agradeço e a quem partilhamos, obviamente, pelo interesse no tema. E começar desde logo por demonstrar que a institucionalização e as respostas ao envelhecimento como um todo, mas nomeadamente a institucionalização das pessoas idosas, é um tema da máxima importância para a Iniciativa Liberal. Creio que nós temos demonstrado bastante não só interesse, soluções e também capacidade e interesse em esclarecimento, porque este é um tema que nos deve desassossegar a todos e deve desassossegar também a sociedade, porque são realidades muitas vezes escondidas e que nós temos de dar voz. Mas também nos cumpre aqui especial escrutínio e especial responsabilidade para tratar dos temas com abertura e com a máxima transparência nos dados. Há aqui várias situações diametralmente opostas em relação aos lares, numa situação que aquilo que era há 20 anos, aquilo que é há 10 anos, aquilo que é hoje, não é a mesma coisa, não só pelo próprio funcionamento da sociedade, mas também pelo envelhecimento da sociedade, e que os desafios do envelhecimento são de vários tipos, porque o envelhecimento não é só de alguém que precisa de cuidado e que está numa situação frágil. Muitas vezes nós temos também situações de envelhecimento ativo e, portanto, todas estas situações são muito complexas. Mas hoje, em concreto, nós queremos falar de lares. Lares, e nomeadamente os lares ilegais, e este vai ser o primeiro tema, porque eu não vou consumir todo o primeiro tema apenas a apresentar o requerimento. Eu quero passar já a perguntas, porque eu acho que há muitos temas e queria aproveitar esta fase inicial já para algumas coisas mais concretas. Nós, por um lado, temos os lares considerados ilegais por temas de burocracias em que, no fundo, é um desperdício do ponto de vista de oferta de camas que poderiam estar a servir em condições muitíssimo dignas e satisfatórias e para uma vida confortável para idosos, e por outro lado temos lares abertos em condições absolutamente indignas e que nos chocam a todos e que infelizmente se sabe, não preventivamente ou não com a ação das inspeções, mas muitas vezes infelizmente pela comunicação social. E por isso nós temos estas oposições. E em relação à problemática dos lares ilegais, eu queria aproveitar para ir um bocadinho atrás à fase da pandemia, em que a pandemia, em boa verdade, trouxe à luz, pôs a descoberta a situação dos lares ilegais, em que, de repente, se começa a falar na existência de praticamente de 1000 lares ilegais, e esse é justamente o primeiro número que eu queria confirmar, é quantos lares é que têm conhecimento que são ilegais,
Porque isto pode parecer estranho, não é? Mas se são ilegais, como é que se sabe? A verdade é que uma coisa é ser ilegais, outra coisa é serem desconhecidos. E eles são conhecidos muitas das vezes, ou a maior parte das vezes. E tanto é que durante a pandemia houve nomeadamente processo de vacinação e houve um compromisso, inclusivamente em 2020 dizia-se que tinha sido criado um modelo de atuação junto com a Segurança Social, Saúde, até Proteção Civil e, portanto, volto a dizer, uma coisa é a ilegalidade, outra coisa é o desconhecimento. Então vamos falar sobre o que é que nós conhecemos e o que é que o Ministério fez em concreto desde a fase da pandemia até agora sobre esta situação dos lares ilegais. E perceber o que é isto quando se fala dos lares ilegais, porque, mais uma vez, há muitas ilegalidades. Há a distância de uma mesa cabeceira para uma cama e há situações em que são de acesso por conversão de edifícios e há situações em que, obviamente, não tem pessoal suficiente ou habilitado ou em quantidade para garantir as condições de segurança e de acompanhamento para os idosos. Tudo isto significa coisas diferentes, permita-me a expressão. E então, em que tipologias de lares ilegais, do que é que nós estamos a falar em concreto? Em segundo lugar, queria voltar ao tema dos acompanhamentos e da fiscalização, porque nós já falámos nisto, Sra. Ministra, e isto vem com um pedido de esclarecimento e um pedido a si diretamente. É que quando perguntámos na audição regimental sobre, e no contexto das inspeções, quantos inspectores é que havia, a Sra. Ministra na altura respondeu-nos que havia 290. E nós depois, já não tive a oportunidade de voltar ao tema, mas o que é que nós percebemos destes 290? E confirmado, nomeadamente, depois, numa audição aqui em sede desta Comissão. É que, afinal, há 154 funcionários para a fiscalização de contribuições e prestações sociais, há cerca de 30 para inquéritos, dirigentes, não falamos lá de baixas e licenciamentos, ou seja, os 290 de repente passam a 50, que são coisas bastante diferentes. E estes 50, e para quem não tem, mais ou menos, é normal que muitas pessoas que nos ouçam não tenham essa noção, uma fiscalização no lar não se faz num dia, faz-se em vários dias, e há trabalhos de seguimento. E se nós vamos falar sobre, e para terminar, por regiões, quando falamos em Lisboa e Vale-do-Tejo, estamos a falar de 12 operações de terreno. E é muito diferente falarmos de 290 ou falarmos destes 50. E por isso este pedido vem com os dados que aqui hoje falarmos, que sejam esclarecedores, porque falar de 290 e falar de 50 não é a mesma coisa. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, muito bom dia. Bom dia, colegas. Sra. Ministra, o pedido de audição que foi apresentado da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi apresentado pelo Partido Socialista, surgiu no seguimento de notícias que foram veiculadas pela comunicação social quanto a possíveis maus-tratos de idosos e outras situações intoleráveis no lar Delicado Raminho, na Lourinhã. Esta situação, obviamente, provocou, e soubemos logo também de imediato, a intervenção da tutela e uma ação de fiscalização que, inclusivamente, já levou ao encerramento do lar e à transferência dos respectivos utentes. Contudo, dado a gravidade daquilo que nos foi relatado, é imperativo, é necessário que se faça uma análise sobre as condições de licenciamento e fiscalização destes lares e que por isso gostaríamos de ouvir da parte da Sra. Ministra. Obviamente que este tema, no nosso entender, também propicia aqui uma reflexão mais alargada sobre temáticas relacionadas com os lares que, para nós, revestem-se, manifestam interesse público e que também gostaríamos de abordar nesta audição parlamentar. Designadamente, quanto àquilo que o PRR neste momento tem previsto, em termos de investimento estrutural e fulcral para as respostas sociais e a complementar os investimentos feitos também já no âmbito do PARS, sabemos que o PRR prevê um investimento de cerca de 205 milhões de euros
para que as IPSS desenvolvam a Rede Nacional de Cuidados Continuados, Integrados e Cuidados Paliativos, havendo também mais, segundo aquilo que julgamos saber, mais 417 milhões de euros para a qualificação e alargamento das redes de equipamentos sociais, incluindo os ERPIs e os centros de dia, para aquilo que é designado de uma nova geração de apoios domiciliários e para o desenvolvimento de um projeto piloto de radar social. Por outro lado, ao nível do compromisso de cooperação para o setor social e solidário, sabemos que o Governo reforçou as comparticipações, criou apoios extraordinários para as respostas sociais. O que aconteceu com o reforço estrutural das comparticipações assumido no compromisso do Pacto de Cooperação, com o objetivo de aí garantir um esforço equitativo no custo das respostas sociais, levando a um aumento que ocorreu em 2022 de 8,4% na comparticipação financeira das ERPIs e a um aumento de 11,5% na comparticipação financeira dos centros de dia. Também sabemos que em dezembro foi assinada uma adenda ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário, com a maior atualização de sempre nas comparticipações financeiras das respostas sociais. Mais de 5% para as respostas típicas, o que totalizou um valor superior a 83 milhões de euros, sendo importante, julgamos nós também, fazermos aqui um balanço deste compromisso e do seu impacto nos lares. Também, ainda, para fazer face ao aumento dos custos decorrentes da evolução da inflação e que a todos nos assola, infelizmente, e preocupa, o Governo, temos também conhecimento, que atribuiu em 2022 3 apoios extraordinários num montante global de 58,9 milhões de euros, 18 milhões de euros para fazer face ao aumento dos bens alimentares, 3 milhões de euros para apoio ao aumento dos custos com combustíveis e um apoio extraordinário de 37,9 milhões de euros pago em dezembro. A que soma ainda, para além disso, um apoio extraordinário já neste ano, no valor de 38,1 milhões de euros, que, portanto, também gostaríamos de avaliar ao nível da execução destes apoios. Por fim, Sra. Ministra, gostaríamos ainda, se caso tiver tempo, obviamente, para isso, que nos fizesse um balanço do plano de ação para a longevidade e envelhecimento ativo e saudável, de acordo com aquilo que são as linhas orientadoras da ação e as medidas estruturadas no âmbito da longevidade, envelhecimento ativo e saudável, incluindo os cuidados de longa duração, tendo em consideração, obviamente, a autonomia, a segurança, a dignidade, a participação, a saúde e o bem-estar e, sobretudo, a não discriminação das pessoas mais velhas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora também para a apresentação do requerimento, a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Rui Corujo. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. A apresentação vai ser sucinta. O PSD apresentou um conjunto de declarações recentes da Sra. Ministra, vertidas em audição regimental, onde elenca um conjunto de dados relevantes relativamente à fiscalização e ao acompanhamento de respostas sociais para idosos, mais especificamente para lares de idosos. E face a este conjunto, o PSD estranha que também há um conjunto relevante na opinião pública, e a acontecer, é um facto que estão a acontecer, de situações extraordinariamente graves que se passam nos lares de idosos, legais ou ilegais, e nas respostas sociais dedicadas à terceira idade, ou adultos com deficiência. E em face deste confronto de um expressivo acompanhamento e de uma expressiva fiscalização, há uma questão que resulta deste confronto. E é isso que pretendemos avaliar com esta audição. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para concluir esta fase de apresentação de requerimentos, dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lofe, do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Sra. Ministra.
Os demais grupos parlamentares requerentes já explicaram que a motivação primeira desta audição foi a questão das notícias que saíram a público relativamente aos lares ilegais. Agora, escuso dizer, e aliás os demais estarão de acordo também, que esta é uma situação antiga, em primeiro lugar, e em segundo lugar continua por resolver. Não é? E com a evidente sensação por parte da opinião pública de que os problemas neste sentido se agravam. Ainda por cima, se agravaram particularmente no âmbito também do ciclo histórico muito específico e muito duro que foi o da pandemia, do confinamento e especialmente das condições que foram impostas aos idosos institucionalizados nestas residências mas evidentemente a isto tudo se agrava um problema num segmento da população extraordinariamente frágil, por definição, não é? Por definição, ainda por cima, numa sociedade como a portuguesa, onde quem envelheceu nos últimos, ou quem está a envelhecer nas últimas décadas, vem de um modelo de vida ativa que passou por muitas situações de não contribuição, ou então forçosamente com um resultado, com um apuramento final do que é uma pensão de reforma, que leva a que nós tenhamos um dos níveis mais baixos de toda a União Europeia das pensões e, portanto, dos rendimentos dos mais velhos, dos idosos, que obriga, evidentemente, a discutir questões que nós pretendemos, efetivamente, sobre as quais pretendemos, efetivamente, ter resposta, relativamente às listas de esperas e aos preços das mensalidades destas residências, aquilo que há à melhoria dos apoios aos equipamentos abrangidos pelos acordos de cooperação entre o seu Ministério e as várias instituições, designadamente as IPSS, e, muito especialmente, aquilo pelo qual nós batalhamos, no PCP se batalha há muito tempo, e que é a criação de uma rede pública. Forçosamente, não há outra forma. O Estado não pode, historicamente, quando o Estado disse é preciso haver educação para todos, prescreveu-se o dever do Estado em oferecer um sistema educativo. Mais tarde fê-lo na área da saúde. E é inevitável que se faça também na área de prestação de cuidados aos mais velhos. Por outro lado, nesse sentido, gostaríamos, e já colocámos estas questões também à diretora, à Presidente do Conselho de Administração, peço desculpa por não saber, do Instituto de Segurança Social, peço desculpa por não saber qual é a designação formal ou não me recordar qual a designação formal do cargo, relativamente, e foi-nos dada alguma resposta, mas gostaríamos de ouvir da sua parte se está satisfeita, relativamente aos meios inspectivos que verifiquem, assegurem que em cada instituição existem os meios adequados, humanos, materiais e outros. Mas consideramos que é fundamental que as instituições cumpram as suas obrigações. E essas são a garantia das condições para a prestação de cuidados com qualidade aos idosos, meios humanos em número suficiente para responder às necessidades dos utentes, pois sabemos todos que a carência de trabalhadores nas IPSS não é de hoje. E os baixos salários, as más condições de trabalho e, em muitos casos, a falta de qualificação implicam uma rotação muito intensa de muitos destes trabalhadores. E esta situação tem que ser corrigida, tem que forçosamente ser corrigida. De outra forma, encontrar-nos-emos aqui, provavelmente não mas encontrar-nos aqui sucessivamente, ano após ano, a discutir as mesmas questões. Por outro lado, outra das questões que lhe gostaríamos de colocar é na necessária articulação de todas as respostas sociais de apoio aos idosos em situações de doença e de dependência. E, nesse sentido, evidentemente, além dos lares, a questão do apoio domiciliário e a questão dos centros de dia. É nesse sentido, parece-nos fundamental, eu vou usar este último minuto que disponho para colocar esta questão, que recorda-se da aprovação pela Assembleia da República da Resolução 88 de 2018, relativa, designadamente, dê-me um segundo só, que recomendava ao Governo medidas para a promoção do envelhecimento com direitos e implicava a criação de equipas multidisciplinares com vista ao acompanhamento e intervenção social de proximidade, que deveriam organizar e calendarizar, em articulação com as associações e organizações de reformados, pensionistas e idosos, medidas que permitissem alcançar para este grupo social vários objetivos. Nós não achamos que claramente estas questões se associam evidentemente a estas que estamos hoje aqui a discutir, porque o essencial é saber, do ponto de vista global e numa política pública
que abranja todas as dimensões, como, e sobretudo que abranja, concluo a frase, que abranja todas as dimensões, como está a proceder, e se a Sra. Ministra nos pode assegurar que, em sua opinião, se estão a cumprir os objetivos que o próprio Ministério fixou, a prossecução de uma política social para os idosos que assegure, entre outras coisas, a qualidade na prestação de serviços vou terminar, no momento em que eles estão institucionalizados e, sobretudo, a prestação de serviços, designadamente apoio domiciliário, para evitar, prevenir essa mesma institucionalização. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, passaríamos agora para uma intervenção inicial da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, muito bom dia a todos e agradeço, aliás, a oportunidade deste tema e da importância que esta matéria tem para todos nós e para o nosso futuro coletivo. Acho que é evidente para todos nós, e a senhora e os senhores deputados, aliás, referiram bem como a evolução demográfica é um dos principais desafios que nós vivemos do ponto de vista de missão coletiva e que temos pela frente, e também por isso tem sido assumido como uma prioridade total pelo Governo. Também as senhoras e os senhores deputados referiram, identificaram e bem os tempos muito difíceis e exigentes da pandemia que colocaram, de alguma forma, muitas das fragilidades que existem nas respostas ao envelhecimento do ponto de vista estrutural do nosso futuro coletivo, com a necessidade de acelerarmos a capacidade também de transformação do ponto de vista das respostas ao envelhecimento, neste contexto de anteciparmos de alguma forma as necessidades que iremos ter nos próximos tempos. A pandemia mostrou a evidência e, diria, deu-nos várias lições do ponto de vista de conseguirmos cada vez mais, por um lado, ter capacidade de resposta ao momento presente, às emergências que surgem e ter sempre a capacidade de investimento estrutural a acontecer em simultâneo. Portanto, também procuramos sempre mobilizar a nossa intervenção, seja garantindo a resposta de momento que é necessária, mas fazendo o investimento estrutural que também a pandemia nos deu uma legitimidade social diferente para o fazer. Também a pandemia acho que mostrou a todos nós a necessidade de acelerar investimento do ponto de vista da melhoria das respostas existentes, da requalificação de muitos equipamentos, de muitas respostas, mas também no aumento da capacidade que temos de ter, mas também do ponto de vista da inovação e da necessidade de termos um investimento estrutural e uma prioridade assumida quanto a uma intervenção integrada para promover envelhecimento ativo e saudável. Portanto, nesta dimensão abrangente, permitindo que consigamos responder não só às necessidades do momento, mas também ao investimento estrutural. As necessidades do momento, não preciso de lembrar o que foi a mobilização extraordinária que fizemos durante a pandemia, com medidas extraordinárias que fomos colocando permanentemente no terreno para responder às várias exigências face a situações completamente atípicas e para as quais as próprias instituições não estavam preparadas e, procurando estar sempre num diálogo permanente, aliás, criámos um gabinete de crise com os representantes do setor social, com a saúde, com a Cruz Vermelha, com a Segurança Social, a trabalhar articuladamente sempre para responder em cada momento às situações que estavam a surgir fruto da pandemia, mas também a construir estruturalmente esta capacidade de termos um programa de intervenção integrada para promover o envelhecimento ativo e saudável. Só para termos uma noção daquilo que tem sido a evolução das respostas para o envelhecimento ao longo dos últimos anos, nós desde 2015, ou seja, em 7 anos, foram criadas respostas sociais dedicadas ao envelhecimento, e quando eu digo respostas sociais dedicadas ao envelhecimento estou a incluir naturalmente equipamentos residenciais, estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, apoio domiciliário e também centros de dia. Foram criadas, como disse há pouco, respostas sociais para 10.500 novas pessoas nos últimos 7 anos. E hoje a capacidade total do setor social é de cerca de 223 mil pessoas. Portanto, através destas respostas para o envelhecimento, hoje o setor social chega
a 223 mil pessoas através destas várias dimensões de respostas diferentes. Também para termos noção do que é o investimento anual nestas respostas ao envelhecimento feito por parte da Segurança Social, portanto, pelo nosso sistema coletivo de respostas. Neste momento, anualmente, o investimento anual é de cerca de 487 milhões de euros por ano, o que significa mais 167 milhões do que em 2015. Para percebermos também o aumento do investimento por parte do Estado Social, naturalmente, nesta prioridade. Também para termos noção, desde 2015, a comparticipação da Segurança Social relativamente às ERPs, vulgarmente chamadas ERPs, o aumento por pessoa aumentou 131 euros por mês, significa mais 36% do custo da comparticipação da Segurança Social de cada pessoa por mês, claramente aqui com um grande objetivo de promover a qualidade dos serviços prestados e garantir também este progressivo caminho para a contribuição equitativa do custo da resposta. Naturalmente, a par disto, a Segurança Social, como sabem, aliás, acompanha e verifica as condições dos equipamentos sociais, através, naturalmente, de dois tipos de intervenção, acompanhamento social e serviços de fiscalização, mas penso que a Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, aliás, explicou essa dimensão de uma forma clara. Naturalmente, apesar deste investimento que tem sido feito na rede solidária, social e solidária, a verdade é que todos sabemos que existem situações irregulares e ilegais, aliás, como as senhoras e senhores deputados referiram, que exigem permanentemente por parte da Segurança Social a sua intervenção, que tem que ser implacável e que tem que garantir a proteção e a defesa das pessoas. Aliás, desde 2020 foram encerrados, penso que têm estes dados, foram encerrados 320 espaços onde se encontravam pessoas em situação ou os espaços eram ilegais ou em situações irregulares e isto fruto de mais de 2.000 ações de fiscalização que foram feitas desde 2020 por parte da Segurança Social. Além, naturalmente, como também penso que sabem, de uma nova metodologia de intervenção criada para a intervenção conjunta entre a Segurança Social e a Saúde para acompanhamento, mas é isso numa lógica de acompanhamento regular e não de ações de fiscalização. Naturalmente, quando isto acontece, quando acontecem ações de fiscalização e quando estão em causa as situações de proteção e defesa das pessoas, a Segurança Social procede para a retirada das pessoas idosas sempre que, claramente, estão em causa condições críticas e que colocam em causa o bem-estar e segurança das pessoas acolhidas, naturalmente com processos muito exigentes, como aliás todos temos acompanhado ao longo dos tempos. Mas, naturalmente, e como disse há pouco, a nossa preocupação tem sido garantir a capacidade de resposta no momento, sempre que é preciso, de qualificação da oferta existente e, portanto, uma grande mobilização nesse sentido, mas também assumimos como prioridade estratégica, como disse há pouco, o investimento estrutural para promover as condições para garantir de uma forma integrada envelhecimento ativo e saudável com qualidade de vida. E foi nesse sentido, aliás, que consideramos essencial a construção em conjunto com a saúde, portanto, numa parceria conjunta com a saúde, do plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável, que contamos, aliás, que esteja concluído no final deste semestre. Escolhemos em conjunto, eu e o Sr. Ministro da Saúde, escolhemos em conjunto o professor Nuno Marques, que aliás foi uma pessoa-chave durante a pandemia no acompanhamento da situação das pessoas idosas que estavam em lares e, portanto, foi escolhido o professor Nuno Marques para coordenar este plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável e, aliás, ele assumiu esta missão no dia 1 de abril. Esta, como disse há pouco, é uma missão conjunta do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministério da Saúde, focando a intervenção em torno dos destinatários deste plano e não em termos de fileiras setoriais de áreas de intervenção, para procurar ter, exatamente como, aliás, os senhores deputados aqui suscitaram, uma leitura em função das necessidades concretas das pessoas e não em função do desenho dos serviços que existem. Desenhar ao contrário, em função do que as pessoas precisam, para haver uma capacidade de intervenção integrada e focada nas pessoas. É um programa que tem 3 pilares essenciais de intervenção, aliás,
aliás, o Sr. Deputado também tinha perguntado qual era essencialmente aqui o objetivo deste plano de ação que está a ser construído. Tem 3 pilares essenciais de intervenção. Um ao nível da prevenção da saúde e do bem-estar ao longo da vida, portanto, procurando também que haja uma intervenção ao longo da vida para permitir, desde logo, prevenção na dimensão da saúde, no acompanhamento da vida laboral e também na detecção e atuação interventiva quando haja situações de vulnerabilidade social e também, nesta que é uma dimensão cada vez mais importante, na própria transição da vida ativa para a reforma, nomeadamente com algumas medidas que temos, aliás, identificadas no programa do Governo para que esta transição se faça de uma forma cada vez mais suave e sem ser tão abrupta e com capacidade de preparação, num contexto que todos sabemos que cada vez mais temos que ter a capacidade, aliás, de promover cada vez mais um envelhecimento saudável e com qualidade. Segunda grande dimensão deste programa, a promoção da autonomia e da vida independente, aliás, como os senhores deputados também referiram e bem, atendendo à sua importância, cada vez mais aqui termos a capacidade de intervir para prevenir a institucionalização sempre que seja possível, agindo, nomeadamente, seja na adaptação das casas, para que as pessoas possam ficar nas suas casas, mas com serviços de qualidade de acompanhamento para que as pessoas não estejam isoladas, nomeadamente com alguns programas que estamos a lançar financiados pelo PRR, que darei nota de seguida. Terceira grande dimensão ainda neste programa de ação para o envelhecimento ativo e saudável e a prioridade que assume, a qualificação e a inovação nas respostas ao envelhecimento. O que é que isto significa? Cada vez mais apostarmos na diferenciação dos cuidados em termos de qualidade, na formação e na capacitação dos cuidadores, em respostas inovadoras para o envelhecimento, que não têm que necessariamente seguir os padrões que seguimos há décadas, porque também há novas formas de responder, as necessidades das pessoas são outras e, portanto, também temos de ter esta capacidade de dar este salto também do ponto de vista da diversificação das respostas e de respostas diferentes e também com esta grande preocupação de haver uma multidisciplinaridade dos cuidados com foco na preservação da autonomia das pessoas e, portanto, aqui ter a capacidade de leitura das necessidades em função da pessoa e não em função dos diferentes serviços que prestam os cuidados. Aliás, para a implementação destas medidas, decidimos, e já anunciámos isso publicamente, até porque é um projeto financiado pelo PRR, decidimos criar o primeiro centro de competências dedicado ao envelhecimento, que iniciará a sua atividade ainda também este semestre, que nos permitirá ter pela primeira vez um centro de competências dedicado à investigação, ao desenvolvimento e à inovação em termos aqui de respostas para o envelhecimento e também na própria capacitação de cuidadores em função das novas necessidades também de resposta às múltiplas características e evolução também das necessidades das pessoas. A terceira dimensão relativamente às lições da pandemia e àquilo que temos procurado também tirar consequências do ponto de vista da legitimidade social acrescida que tivemos do ponto de vista de mobilização de recursos sem precedentes também para responder ao envelhecimento. Neste contexto, nós estamos neste momento a mobilizar o maior investimento sempre nas respostas sociais dedicadas ao envelhecimento, seja através do PARS, seja através do PRR. Penso que tem isto presente, PARS financiado através de jogos sociais, portanto, verbas nacionais, de orçamento nacional, e do PRR. Este investimento dedicado às respostas ao envelhecimento, neste momento, ultrapassa 560 milhões de euros de investimento público do ponto de vista de recursos mobilizados para respostas para o envelhecimento, naturalmente, já incluindo o reforço que consta neste momento da reprogramação do PRR, que está em consulta pública, que prevê um reforço na área das respostas sociais para o envelhecimento. Aquilo que temos neste momento previsto é que estes investimentos abrangerão cerca de... incluirão
investimento em respostas sociais para cerca de 55 mil pessoas. Portanto, 55 mil pessoas a acrescentar à capacidade de resposta que temos neste momento para o envelhecimento, além, e aqui não estamos a contabilizar, o projeto que estamos também neste momento a construir para assistência tecnológica online para as pessoas em apoio domiciliário, e isso não estou a incluir nos outros números de respostas para o envelhecimento. Lançámos também, pela primeira vez, e respondendo também à pergunta que a Sra. Deputada há pouco referiu, lançámos pela primeira vez concursos para respostas inovadoras para o envelhecimento, tendo neste momento sido aprovadas 20 projetos de habilitação colaborativa, numa lógica completamente diferente do que tínhamos até aqui, que em vez de impormos padrões de requisitos fixos, deixamos ao critério de quem apresenta as propostas a própria definição das respostas em função das necessidades reais de cada população a que se pretendem dirigir e direcionar, naturalmente com requisitos mínimos de segurança, de proteção e de qualidade dos serviços prestados, e sempre com o pressuposto que sejam respostas que promovam envelhecimento ativo e saudável e que tenham uma dimensão intergeracional e que não sejam respostas de institucionalização, de segregação de públicos. Naturalmente, esta é uma aposta numa mudança de paradigma, acreditando muito aqui em respostas residenciais apoiadas através de serviços de qualidade que permitam às pessoas manterem-se autónomas nos seus espaços, nas suas casas, com suporte de serviços e de atividades comunitárias. Também pela primeira vez criámos um programa especial dedicado às altas hospitalares. Penso que a Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social também já terá falado nesta dimensão e deixando esta nota que nunca houve, num momento da nossa história coletiva, de facto, em que o investimento nas respostas sociais para o envelhecimento tivesse este nível de dimensão que, naturalmente, terá impacto em respostas concretas para as pessoas mais velhas e com esta grande preocupação de respostas adequadas e com qualidade. Em maio, neste momento, temos previsto lançar avisos PRR, na linha, aliás, do que tinha dito há pouco quanto à promoção da autonomia e da independência ao longo da vida. Vamos lançar avisos PRR para apoio domiciliário, que nós chamamos apoio domiciliário 4.0, aqui com o objetivo também, como disse, de promover a autonomia e com um princípio de acompanhamento permanente das pessoas que estão em casa, no fundo garantindo que estão sempre remotamente ligadas e que têm aqui a capacidade de uma assistência remota. Por outro lado, também, aviso PRR será lançado para a adaptação das casas das pessoas para que possam ficar em sua casa com pequenas obras de intervenção para que as casas estejam aptas a que a pessoa se possa manter em casa, com pequenas obras de adaptação. E também lançaremos o radar social com 60 milhões para combater isolamento e, à semelhança, aliás, do que o Sr. Deputado disse há pouco, aqui com a criação de equipas de acompanhamento de intervenção integrada ao nível dos vários concelhos do país, no fundo, para haver aqui equipas que permitem identificar situações de isolamento e permitir que entrem, sejam sinalizadas e que entrem para as pessoas serem integradas e acompanhadas. Também nos próximos meses será lançado um novo aviso para mais projetos inovadores, fruto do reforço do PRR que esperamos que seja aprovado relativamente às respostas sociais para as pessoas mais velhas. E, em paralelo, e respondendo também à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, estamos a procurar, na sequência daquilo que fizemos em termos de aprovação da simplificação do regime de licenciamento em termos de processo que aprovámos em 2021, simplificação do processo de licenciamento das respostas para o envelhecimento, concretamente dos equipamentos residenciais para pessoas idosas. Neste momento estamos a preparar uma revisão dos requisitos das respostas, reforçando, por um lado, os requisitos da qualidade da prestação do serviço e da promoção do envelhecimento ativo, mas também passando a distinguir pela primeira vez, unidades de pequena dimensão de unidades de grande dimensão, eliminando alguns obstáculos burocráticos
que impedem muitas vezes a existência de soluções diferenciadoras e de qualidade. Portanto, é nisso que estamos a trabalhar, naturalmente, aqui numa lógica também de parceria e construção conjunta, mas estamos a preparar esta simplificação de requisitos que não acrescentam valor, mas também reforçando aqueles que promovem e são mais exigentes do ponto de vista de serviços de qualidade e promoção de envelhecimento ativo. Naturalmente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, completamente disponível agora para as perguntas que me colocarão e sempre com a consciência de que temos ainda muitíssimo pela frente para fazer e não só a vontade, o empenho, mas também o entusiasmo nesta prioridade que temos assumido e contamos, aliás, com a mobilização de todos para este desafio que é mesmo comum e que nos exige esta capacidade de resposta coletiva para a mobilização de vontades e de recursos sem precedentes, como aquilo que temos procurado fazer, reforçando claramente, e como aliás os senhores deputados foram aqui reafirmando, e com esta preocupação de ser a nossa bandeira, o reforço de uma cidadania plena e digna em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Portanto, passaríamos agora para a fase dos grupos parlamentares. Relembro que cada grupo terá 5 minutos. Iniciaríamos pelo Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, gostaria antes de mais começar por lhe agradecer os esclarecimentos que nos deu e dizer que, aliás, o entusiasmo que coloca nestes novos modelos, nesta mudança de paradigma de respostas sociais, é bem visível naquilo que aqui nos transmitiu hoje e que já vem transmitindo também noutros fóruns. Mas eu antes de propriamente lhe dirigir algumas perguntas, para além daquelas que lhe dirigi há pouco e às quais respondeu, gostaria antes de mais começar por realçar um aspecto que é recente e que, embora não tenha a ver diretamente com o tema que hoje nos traz aqui, não deixa de estar com ele relacionado. Não só pela importância que assim mesmo acho que este assunto que vou agora referir tem, mas também pelo impacto julgo que irá ter na escolha e na implementação das políticas não só nacionais, mas também europeias futuras, destinadas a encontrar, no fundo, respostas sociais que sejam adequadas àquilo que são hoje as exigências das pessoas, das organizações e, por isso, destinadas àquilo que entendo ser essencial e que definiria como, pelo menos ao meu jeito, como a implementação de uma política da felicidade. E estou a falar em concreto da entrada em funcionamento na semana passada, na cidade da Guarda, de uma estrutura que me parece que é uma estrutura completamente pioneira e inovadora, que se trata do Centro para a Economia e Inovação Social e que, de facto, faz com que Portugal, como dizia, seja o primeiro país na União Europeia a ter um polo com estas competências. Julgo que está, pois, de parabéns o Governo português, o Governo nosso, mas também o Governo de Espanha e Itália, países que se articularam para a criação desta situação e que faz parte do Plano de Ação para a Economia Social, que está a ser desenvolvido pela Comissão Europeia e razão pela qual, volto a dizer, não podia ter iniciado esta minha intervenção sem, em particular, à Sra. Ministra lhe dar os parabéns por esta iniciativa que, como disse, é pioneira e que virá dar um contributo para este setor da economia social no contexto que atualmente vivemos. E dito isto, passando agora ao tema, eu acho que a situação que hoje aqui discutimos e que aqui nos traz todos hoje tem a ver com o facto de estarmos atualmente perante aquilo que me parece ser uma encruzilhada. E uma encruzilhada que resulta do facto de, em menos de 50 anos, termos quase duplicado a esperança média de vida, que o nosso país, por exemplo, em apenas 2 décadas, o número de pessoas com mais de 65 anos aumentou 43%, em que a população ativa, que ronda os 6 milhões de pessoas, não tem tido aumentos significativos e em que se estima que até 2060 iremos ter uma redução de 1/3 desta mesma população ativa. Ora, tudo isto parece-me que, de facto, e esta encruzilhada que referi há pouco, está a colocar alguma pressão
sobre as atuais estruturas de apoio ao investimento, que, face ao aumento da esperança média de vida e, consequentemente, ao aumento de procura destas estruturas, aliado ao facto também hoje as famílias, devido à distribuição de funções, até mesmo da distribuição de funções profissionais entre homem e mulher, dentro dos agregados familiares, que não podem, por isso, por vezes, ou têm pelo menos dificuldades, em acolher no seu próprio seio os seus mais velhos, procuram respostas sociais em estruturas de apoio exteriores à família, sejam elas respostas residenciais, centros de dia ou até mesmo ao nível do apoio domiciliário. O que faz com que, infelizmente, apareçam estruturas que diria alternativas, não lhe vou só classificá-las agora de ilegais, mas que estão fora, de facto, do sistema convencional. E parece que a forma de invertermos isto acaba por ser aquilo que a Sra. Ministra aqui, de facto, referiu, que são a inovação em certos setores, é a promoção do envelhecimento ativo, mas, sobretudo, a substituição de respostas tradicionais por respostas inovadoras, como são alguns dos projetos que aqui referiu, como, por exemplo, a habitação colaborativa, o apoio domiciliário 4.0, as residências apoiadas, o gestor do idoso, que não foi referido, mas sei que também é uma intenção, a simplificação no licenciamento dos ERPs de pequena dimensão, isto tudo numa lógica de intergeracionalidade e desinstitucionalização, mas, sobretudo, de transformação, parece-me a mim que ser de transformação do olhar que a sociedade tem sobre os mais velhos na busca e implementação daquilo que eu há pouco referi como a tal implementação da política da felicidade. E por isso, Sra. Ministra, a questão que lhe coloco é a seguinte: pode haver, não digo que haja, mas poderá haver um risco de aligeramento das condições de segurança ao nível dos serviços prestados às pessoas, isto pela tal simplificação que falou, vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado, vou terminar, e também pela tal situação da proposta em branco, digamos, em que os atores nestes domínios venham apresentar propostas em branco. Por isso é que a pergunta que lhe faço é, se estando certo que o Governo irá acolher e implementar estas medidas inovadoras, a pergunta que lhe faço é de que forma é que estas novas respostas irão conseguir fazer com que a segurança, o acompanhamento, a autonomia e a independência das pessoas idosas, enquanto seres humanos, continuarão a estar garantidas. Obrigado, Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, o Deputado Rui Cruz. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu temo, uma vez mais, talvez já é a quarta vez, que a Sra. Ministra não vai responder às perguntas que lhe vou fazer, porque não o tem feito. Sobre o financiamento, já tivemos uma ampla discussão sobre o mesmo e deu para concluir que o aumento, nomeadamente na resposta de lar de idosos ou RP, o ónus foi maioritariamente suportado pelos utentes e famílias, relegando-se a Sra. Ministra para falar no investimento em 2015 e o investimento atual. Sobre o futuro radiante, nós aguardamos há quase 9 anos e continuaremos a aguardar. E da sua exposição, infelizmente, nenhuma das perguntas que lhe vou fazer a seguir ficou prejudicada. Com uma nota interessante, é que com um espaço de 3 semanas, nós passámos de 26 mil vagas nas respostas sociais para pessoas idosas para 156 mil hoje. Este é o pormenor interessante. Mas pronto, a sua Secretária de Estado disse na última audição que o PARS e o PRR iriam criar 26 mil respostas, das quais 13 mil eram camas sociais, e a Sra. Ministra acaba de nos anunciar 156 mil beneficiários, ou seja, 156 mil respostas na área social para as pessoas idosas. Isto é o que eu depreendo das suas palavras, posso estar equivocado. Mas refere a Sra. Ministra que foram efetuadas milhares de ações de acompanhamento e de fiscalização pelos serviços do ICE, acompanhadas pela saúde. Ora, em face de tão intensa atividade de fiscalização e acompanhamento, questiona-se desde logo
se não serão insuficientes e ineficazes, face a tantos e graves problemas com amplo eco na opinião pública. Será que os lares privados e da rede social estão a ser bem licenciados? Cumprem todos os requisitos prévios previstos na legislação aplicável, nomeadamente de recursos humanos em quantidade e formação adequadas? Cumprem no momento da instalação os requisitos relativos a equipamentos e normas que visam assegurar a efetiva qualidade, conforto e segurança? E o acompanhamento é efetuado sem prévio conhecimento das entidades acompanhadas? As recomendações de acompanhamento são eficazes e escrupulosamente cumpridas? O seu cumprimento é pronto e posteriormente verificado? O incumprimento é rigoroso e eficazmente sancionado? São tomadas medidas de suspensão preventiva dos estabelecimentos e do pagamento das coparticipações da Segurança Social? São prontamente notificados os núcleos de fiscalização do insucesso do acompanhamento e dos seus resultados? É assegurada que a fiscalização é efetuada sem o prévio conhecimento dos visados? Os autos de contornação são levantados e concluídos com celeridade? Quais as sanções efetivamente impostas? Quais os valores das coimas efetivamente cobradas? Quais os valores devolvidos à Segurança Social pela comparticipação indevida face ao incumprimento reiterado das normas e recomendações violadas? Com que celeridade são encerrados ou suspensos de atividade os lares sem enquadramento legal? Porque se tem a percepção, e pergunta-se, que os serviços só atuam efetivamente quando estão perante a exposição pública de casos dramáticos de maus-tratos. E os utentes e os seus familiares têm sido ressarcidos pelas instituições, pela Segurança Social, das comparticipações que suportam com respostas sociais que violam normas legais e regulamentares e os compromissos assumidos constantes das cláusulas contratualmente outorgadas, que têm apoio da Segurança Social estes idosos severamente prejudicados? Não será esta situação de desregulação ou de proliferação de lares ilegais ou na ilegalidade fruto da pressão excessiva e já muito preocupante falta de camas sociais na rede social e da extensa lista de espera por vagas nas respostas sociais para pessoas idosas, face à incapacidade do seu Ministério para dar uma resposta imediata e de curto prazo para este gravíssimo problema? Que apoio têm da Segurança Social atualmente estes idosos completamente desprotegidos? Que medidas estão a ser implementadas com impacto imediato para mitigar este problema? Para quando a criação de um mecanismo de monitorização permanente sobre a satisfação e qualidade das respostas sociais, de radicamentos sociais, financiada pelo Orçamento da Cooperação? Por fim, nas visitas aos RPIs e às unidades de cuidados continuados, parece que continuamos no tempo da Covid. Os familiares fartam-se queixar das restrições e imposições que impedem de visitar os idosos. E sabemos que estes, muitas vezes, são os primeiros a fiscalizar e sinalizar a qualidade das respostas sociais que pagam. Assim, porque continua a assistir-se a fortíssimas restrições no acesso a visitas aos idosos. Porque é que as visitas têm que ser por marcação prévia? Porque é que só pode ser uma pessoa visita por dia? Porque é que podem ser só 30 minutos? Porque é que só pode visitar os seus familiares uma ou duas vezes por semana? Quando é que a Segurança Social emite instruções claras e precisas aos lares que acabam com o estado destas coisas? Estas, Senhora Ministra, são as questões que nós achamos que se impõem e para as quais idosos e famílias esperam e exigem respostas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssima Sra. Ministra. Todos sabemos que os pobres e os idosos são aqueles que mais sofrem com as políticas de navegação à vista deste Governo. A pandemia veio destapar o facto de que pouco foi feito em favor dos idosos, pensando no futuro. Não vou entrar em grandes considerações, passando a colocar as seguintes questões. De acordo com os dados mais recentes, das 2.581 estruturas residenciais para idosos, das quais 894 são entidades privadas, pergunto, quantos dos lares existentes funcionam de forma regular? Segunda questão, em Portugal faltam cerca de 50 mil vagas em lares de IPSS. O que vai o Governo fazer para resolver esta carência?
Em terceiro lugar, pergunto em que regiões do país existem lacunas, ou lacunas mais graves, na oferta de lares. E a pergunta seguinte é: o envelhecimento da população é um problema que tem que preocupar o Governo e pensar no futuro. Segundo o INE, em 1961 havia 27 idosos por cada 100 jovens. Em 2021, 159 idosos para 100 jovens. E dentro de 50 anos, será de cerca de 300 idosos para cada 100 jovens. O que é que o Governo pretende fazer perante estes números assustadores? E, por último, qual a razão para o Partido Socialista e o Governo não apoiarem o programa de apoio ao pagamento de mensalidades aos familiares e idosos? Esta medida permitiria às famílias e idosos não terem que recorrer a lares ilegais. Esta medida foi apresentada pelo Chega e chumbada pelo PS. Portanto, pergunto-lhe qual a razão para esta medida não ser tomada. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passaríamos agora à Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada. Eu queria começar por fazer notar à Sra. Ministra que, agradecendo a exposição e os dados que nos trouxe, vem de novo falar daquilo que vamos fazer e de, muitas vezes de processos de intenção, mas que não respondeu concretamente ao que foi feito, nomeadamente em relação aos temas dos lares ilegais, do pós-pandemia, da identificação das tipologias de lares ilegais, e eu acho que estes detalhes não são somente detalhes, é de uma importância crucial para este tema. Tal como nós ouvimos já aqui, até nomeadamente com a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, como é normal, cenários muito idílicos sobre os aumentos de orçamentos, mas depois vamos ver, mas também há aumento de camas e de respostas e, portanto, até é normal e nós temos que olhar para captações, olhamos para as captações e temos que perceber que se por um lado há aumentos, uma coisa é os aumentos, outra coisa é que os aumentos cubram os valores, portanto, os aumentos reais, há também aumentos de custos, porque hoje em dia o envelhecimento é mais caro e é mais complexo, nomeadamente por via das demências, não é só, até pela própria necessidade da sociedade e, portanto, nós, quando olhamos para estes aumentos, nós temos que olhar, e eu entendo que faça essa propaganda, digamos, mas temos que perceber que por detrás há um país que não está a dar nem em taxa de cobertura, nem em qualidade as respostas sociais que são precisas. É importante, e falou a Sra. Ministra no Serviço de Apoio Domiciliário e outras tipologias de respostas, falou em inovação, que me parece muito bem. Nós estamos numa realidade das taxas de resposta com licenciamentos demorados, complexos, demasiado burocratizados. Falou neste momento em 20 projetos para respostas para o envelhecimento de uma forma mais célere. Gostava de lhe perguntar até que ponto não poderá ser, ou não deveria, no nosso caso deveria, mas não poderia ser mais essa a regra e não para estes casos concretos destes 20 projetos. Isto poderá, inclusivamente, se não poderia ser piloto para mudarmos o paradigma do licenciamento e passarmos a um Estado mais fiscalizador e efetivamente fiscalizador e regulador e não tão travão, nomeadamente quando volto a dizer estamos a precisar de mais respostas. Nós continuamos a achar que o Estado está a falhar nas funções essenciais de regulação e fiscalização. Efetivamente, e como já aqui foi referido, a maior parte das idas a lares são com avisos prévios e muitas vezes não se fala efetivamente com os idosos. Nomeadamente nos manuais, nos guias das auditorias, fala-se na individualidade dos idosos e perguntamos como é que é garantida efetivamente, por um lado, essas respostas, eu digo mesmo, a veracidade desses resultados, quando é óbvio que há idosos em que não estão em condições de relatar condignamente, mas felizmente a maior parte estão em condições, mas não há essa preocupação da saída dos gabinetes. Tem que se ir ter com as pessoas efetivamente. E isso não está a acontecer, esse lado de humanização que se fala, mas depois que na prática falha.
Há outro tema também que ainda não trouxemos por manifesta falta de tempo, porque são muitas dinâmicas, que é uma certa comparação até com as respostas da primeira infância ou no caso concreto das creches, em que há uma preocupação com formação específica. E gostaria de saber a opinião concreta nas IPSS, nos ditos lares em geral, se não considera que a formação específica no cuidado ao idoso, se as especialidades da gerontologia, da geriatria, se não deviam ter neste momento outra relevância. O que é que pensa sobre isto? Porque isto é um tema que nós sentimos que não é abordado. Queria saber um bocadinho desse pensamento. Para terminar, a taxa de pobreza na população idosa é de 17%. Nós não podemos falar destes temas, das ERPIs em geral, sem falar deste acompanhamento. Mas o investimento, nomeadamente em tecnologia, a relação com o poder local, a relação não, no nosso caso, com uma criação de rede pública, mas com instituições de solidariedade social, cooperativas, privadas, para a não institucionalização, é, do nosso ponto de vista, absolutamente fundamental. E eu já são muitas perguntas e eu gostaria, sinceramente, que houvesse uma resposta concreta a estas temáticas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao PCP, Sr. Deputado Manuel Love. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, a Sra. Ministra mencionou que desde 2015, tomei nota destes números, que desde 2015 as vagas em equipamentos residenciais teriam aumentado em 10.500 para hoje uma capacidade total no que designou o setor social, e foi assim que lhe chamou, não mencionou se está aqui integrado o privado ou não, 223.000. Muito bem. Agora, os estudos mencionam, muito recentemente, isto fazia a capa do Público, mencionam a necessidade no imediato de 50.000. Além de mais, se programarmos, e nomeadamente foi mencionado, e muito bem, o problema não é o problema, ao contrário, nós insistimos sempre que não é um problema, é uma conquista civilizacional da humanidade. O envelhecimento da população vai evidentemente criar novas necessidades e nós estamos no campo, todos nós estamos de acordo, suponho, e a Sra. Ministra mencionou, evidentemente, mas todos aqui estamos de acordo com a necessidade, isto não é, a imaginação da política social de futuro para cuidar de idosos não é institucionalização toda a gente, de forma alguma, mas em todo o caso sabemos que é inevitável institucionalizar e vai ser mais inevitável ainda quando nós sabemos que somos um dos países da União Europeia com, é verdade, temos das melhores médias, dos melhores resultados em termos de esperança de vida, o problema é que nós temos uma baixa esperança de vida com qualidade. Ora, isto significa, forçosamente, nós sabemos que os últimos 15 anos, em média, de vida dos portugueses, são feitos com baixa, do que são, no campo da demografia, aquilo que nós designamos a baixa qualidade de vida, ou qualidade de vida, ou melhor, esperança de vida sem qualidade. E isto vai forçosamente aumentar essa necessidade. Isto reforça, desde sempre, em nossa opinião, a necessidade de uma resposta pública. E nós apresentámos recentemente um projeto, que foi chumbado pelo Partido Socialista, não só, mas foi chumbado pelo Partido Socialista, um projeto nesse sentido, nomeadamente da criação de 20.000 vagas por ano. Além de mais, por exemplo, nas situações nas quais, e bem, o Instituto de Segurança Social encerra aquilo que são estruturas, claramente, espaços, como lhe chamou, e bem, claramente ilegais, que fingem passar-se por lares. Os serviços do Instituto têm que os transferir para algum lugar e o que o Estado faz, segundo sabemos, é evidentemente transferi-los para estruturas privadas ou então do setor social, onde o Estado está a pagar, evidentemente, para que estas pessoas estejam, depois ainda por cima, e depois falamos de transferência para um conjunto, para uma rede, no setor social e no setor privado, que já está sobrelotado, porque sabemos que há lista de espera, sabemos que há falta a todos os títulos. Na intervenção da Sra. Ministra, como de resto eu fui agora verificar rapidamente no programa do Governo para esta área, não há menção nunca da expressão rede pública. Pronto, não há. Há vou-lhe chamar assim uma rede pública, inevitavelmente, a Sra. Ministra enunciou aqui uma série de instrumentos de uma política pública, evidentemente, neste apoio. Mas, quer dizer, que de resto passa por uma maré de verbas para as entidades privadas do setor social. E a Sra. Ministra, de resto, vem dizer nunca, creio que a frase é, em nenhum momento da nossa história coletiva, tanto se investiu e tal. Claro. Isto é como se de repente nós tivéssemos, vamos imaginar que ainda não nos tínhamos decidido pela criação de um Sistema Nacional de Saúde. E andávamos aqui a discutir as transferências de quantos bilhões, estou a exagerar, de quantos milhares de milhões de euros
para as estruturas do setor social e do setor privado da saúde. Não pode ser assim. Sr. Ministro, em algum momento o Governo deste país, e é evidente, estaríamos mais à espera que fosse um Governo do Partido Socialista do que fosse propriamente um Governo da direita, acordasse para a necessidade. Não, é assim, mantenha-se a rede social, continue-se com os acordos, mas faça-se gradualmente uma transferência para a criação de uma rede pública das estruturas residenciais para idosos e, evidentemente, de um conjunto, de um sistema claramente público, é esse que vai ser responsabilizado depois politicamente pela sua ação, no apoio, evidentemente, domiciliário e no apoio às várias formas, como a Sra. Ministra lhe chamou, e bem, e de resto é o que está no programa do Governo para um envelhecimento ativo e saudável. E, nesse sentido, eu devo dizer que, de facto, é verdade, e a mim não me agrada, eu pessoalmente não me agrada nada fazer este tipo de discursos, mas é verdade, eu fui ver o programa do Governo, ele é muito semelhante ao programa do Governo de 2019, em que a Sra. Ministra já era titular, e salvo a menção no seu discurso, na sua intervenção, neste momento ao PRR, a Sra. Ministra praticamente não há nada de novo. A Sra. Ministra diz-nos, bom, mas isso foi há um ano, tivemos pouco tempo. Por exemplo, só, e para terminar, a menção que nos faz, e é relevante, eu não é que seja relevante, do aumento dos gastos, do aumento da despesa, daquilo que chamou investimento estrutural, eu tenho muitas dúvidas seja estrutural, mas do aumento da despesa do seu Ministério nesta área, eu devo dizer, fiz as contas, nos números que nos deu na comparação entre 2015 e a atualidade, claro, entre 2015 e 2023, o que já foi, sobretudo nos anos de 20, 21, 22, bom, 20 não, mas 21, 22 e 23, o que já foi de inflação. E os números que aqui nos apresentam são números em bruto, não são, evidentemente, com os preços adaptados ao passado. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é decepcionante a sua intervenção e volto a insistir. Dê-nos uma perspectiva. Qual é a perspectiva do Governo sobre a criação de uma rede pública? É rejeição pura e simples. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Aqui há algumas notas e algumas questões concretas que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, quer dizer, é óbvio que Portugal, aliás, os últimos censos demonstraram as tendências e as dinâmicas de envelhecimento que, obviamente, nos devem levantar aqui várias preocupações. Elas não são propriamente uma novidade e, portanto, essas preocupações já vêm de trás e, do nosso ponto de vista, já deveriam ter tido, ao longo de várias décadas, uma resposta diferente. Independentemente disso, eu não posso deixar de notar que, na parte inicial da sua intervenção, na verdade, a pandemia serve para tudo e mais alguma coisa do ponto de vista dos cuidados às pessoas idosas. Tanto serviu, e isso é um facto, para colocar a nu várias situações, mas convenhamos, aquelas situações já toda a gente sabia que aconteciam há muitos anos. A pandemia veio demonstrar uma realidade, se calhar um pouco mais crua e um pouco mais chocante do ponto de vista visual, mas qualquer pessoa que tenha avós sabe que estas situações já aconteciam e não foi da pandemia, já vinha de antes e, portanto, a pandemia não pode agora servir para dizer que a pandemia nos serviu para olhar para as respostas atuais, pensar em mais investimento para o futuro, para que nos fez olhar para a necessidade de requalificação de muitas respostas e o aumento das mesmas. Aquilo que nós lamentamos é que apenas após a pandemia é que se tenha acordado para este problema, porque, na verdade, estes problemas já vinham de trás. E isso leva-nos para uma outra preocupação, que, aliás, foi também refletida na audição à Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, e tem a ver com o acompanhamento versus fiscalização, que já numa audição regimental anterior tinha sido colocada à Sra. Ministra. Eu própria cheguei a colocar essa questão no caso específico do lar da Lourinhã, sobre, afinal, qual é que é a grande diferença entre estes dois momentos e qual é que é a consequência do momento do acompanhamento. Porque é referido que, neste caso, e acredito que em muitos outros, as tais sessões, o tal acompanhamento prévio foi feito. Se ele foi feito, como é que se chegou àquela situação? E, portanto, a primeira questão concreta que, na altura fiz e continuamos sem resposta, é quais é que são os resultados destas visitas de acompanhamento afinal? Porque se, de facto, elas são previamente informadas, sabemos todos o que é que vai acontecer.
Se elas não são informadas, elas acontecem e são detectadas determinadas situações, como aquelas que se verificaram na Lourinhã, que aparentemente se verificaram, como é que aquele lar e provavelmente muitos outros continuam em funcionamento e continuarem em funcionamento, até ter havido uma notícia. E, portanto, eu fiz esta pergunta na altura e volto a fazer: qual é que é, na prática, a eficiência destas visitas de acompanhamento? Porque é que, na verdade, depois acabamos de ter que chegar sempre ao ponto de ter determinadas notícias e ter fiscalização que deixa passar já vários meses de pessoas em situações absolutamente degradantes e que, obviamente, a toda a gente choca. E, portanto, qual é que é, de facto, a grande mais-valia destas visitas de acompanhamento se estas situações continuam a ocorrer? Uma outra questão, e essa para nós é mais estrutural e mais relevante, tem a ver com a visão estratégica que existe para o cuidado aos idosos. Nós, por um lado, eu acho que há 3 vertentes que são essenciais. A primeira tem a ver, obviamente, com os rendimentos. Nós sabemos que Portugal é um país onde as reformas e pensões são muito baixas, fruto de, obviamente, carreiras contributivas também baixas, emprego mais precário e, portanto, isso depois reflete-se na reforma e na pensão. E, portanto, a primeira questão nesta área tem a ver com a perspectiva de aumento de reformas e como é que nós estruturalmente podemos responder a isto, porque precisamos de deixar de ter um país onde uma pessoa que se reforma passa a ser pobre. E isto acontece ainda numa percentagem demasiado alta em Portugal. E isto depois tem consequências quando a pessoa precisa de cuidado e não o consegue pagar, porque os preços que são praticados pelo tal setor social e privado são, nós sabemos, absolutamente proibitivos para uma grande franja não só das pessoas que necessitam desse cuidado, mas das próprias famílias que têm que auxiliar as pessoas para esse cuidado. A segunda vertente tem a ver com o próprio financiamento, e vou terminar, Sra. Presidente, com o financiamento destas estruturas. Nós sabemos que, por exemplo, os jogos sociais são uma fonte de financiamento, no caso da Santa Casa, muito grande. Nós teremos a oportunidade de levantar esta questão, mas já dissemos há alguns anos atrás, eu própria, do meu ponto de vista, no mínimo um paradoxo, como é que os jogos sociais que criam, e nós sabemos hoje em dia que criam problemas de adição, nomeadamente na população mais idosa, ser aquilo que está a financiar os programas sociais. E, em terceiro lugar, a questão da rede pública de serviços de cuidados às pessoas idosas. Nós não podemos continuar a ter permanentemente, ao longo de várias décadas, uma inexistência de uma rede pública que responda às necessidades existentes, porque é preciso fechar um lar, não há respostas públicas para colocar aquelas pessoas. É preciso responder a pessoas que não têm rendimento suficiente, ou as famílias fazem esforços absolutamente brutais, ou então não há qualquer resposta. E, portanto, qual é que é definitivamente a visão que este Governo tem para a criação de uma rede pública de cuidados? Obrigada, Sra. Deputada. Bem, eu quero agradecer a todos os senhores e senhoras deputadas pelo cumprimento e pela gestão dos tempos, o que nos permite que não nos afastemos muito daquilo que era o nosso planeamento, sobretudo perante uma agenda que, como sabem, é uma agenda pesada, será seguida de uma outra audição e ainda da nossa reunião ordinária. E, portanto, agora, no fundo, para encerrarmos esta audição, daria a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para poder realizar a resposta às questões e introduzir os temas que entender relevantes e ainda fazer, tendo como tempo orientador os 30 minutos. Muito obrigada. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigada. Também procurarei respeitar o rigor e a eficácia das intervenções que os senhores deputados também tiveram, procurando aqui também esclarecer dúvidas que aqui me colocaram. Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, portanto, em relação à primeira pergunta que me colocou, nomeadamente, tendo aqui penso que duas dimensões na pergunta. A primeira relativamente à nota que deu e que eu, por lapso, não referi logo no momento inicial e devia ter referido, que é a criação e o arranque do Centro de Competências dedicado à Economia e Inovação Social, que eu acho que é mesmo um projeto disruptivo, do ponto de vista de uma nova resposta especializada e focada na capacitação
das pessoas e da economia social. É um centro que neste momento já iniciou funções, é um centro com vocação ibérica, aliás estive no seu arranque, na sua apresentação, já estou um bocado perdida com os dias, mas penso que na semana passada na Guarda, com a vice-primeira-ministra Yolanda Díaz, espanhola, uma vez que é um projeto conjunto ibérico, e acho que é mesmo um projeto que nos deve orgulhar a todos, por ser Portugal e Espanha são os primeiros países que se juntam para fazer um centro desta natureza, num contexto, aliás, em que foi aprovado o Plano de Ação para a Economia Social a nível europeu também, e em que é identificada exatamente a área das competências como a área crítica para o desenvolvimento da economia social. Este centro de competências resulta também, mais uma vez, aqui da capacidade de mobilização de financiamento no âmbito do PRR, uma vez que no âmbito do PRR, na área das competências e do investimento nas qualificações, identificámos a necessidade de criar novos centros de competências especializados em áreas que consideramos que são áreas críticas, já não é do futuro, é mesmo do nosso presente. E neste sentido, no âmbito do PRR, já agora aproveito paralelamente só para também explicar o enquadramento porque é que este Centro de Competências nasceu. No âmbito do PRR identificámos 3 áreas críticas de competências onde é fundamental termos aqui capacidade de investimento. A área digital, a área da transição ambiental e a área do cuidado, da chamada economia do cuidado, e onde neste momento temos dois centros de competências a nascer. Um, como disse no início, dedicado, especializado mesmo para o envelhecimento, que será, aliás, também liderado pelo professor Nuno Marques, e o outro, e este dedicado à economia e inovação social, com 3 objetivos. Um, capacitação e formação das trabalhadoras e dos trabalhadores da economia social, uma vez que, aliás, é mesmo fator crítico para a sua valorização e também para a capacidade de termos uma melhor qualidade dos serviços cada vez mais especializados que são necessários, nomeadamente quando estamos todos cada vez mais preocupados nesta promoção ativa de envelhecimento ativo e saudável, que pressupõe também a capacitação do ponto de vista de competências para que isto aconteça, nomeadamente a nível de intervenção cognitiva, de várias áreas de conhecimento e de investigação aplicado também aqui ao envelhecimento. E, portanto, o Centro de Competências e Economia e Inovação Social surgiu na sequência desta prioridade que assumimos e lançámos o Repta Espanha para que isto fosse um centro ibérico, e o nosso objetivo é mesmo, aliás, que se transforme num centro europeu da economia social, para ganharmos aqui escala do ponto de vista aqui da capacitação. Como disse há pouco, tem objetivo de capacitação e formação das trabalhadoras e trabalhadores da economia social, número 1. Número 2, capacitação da gestão e qualificação da gestão das organizações. Número 3, inovação em termos de modelos de desenvolvimento também da própria economia social. Portanto, tem estas 3 missões e tenho, confesso, um grande orgulho pelo facto de termos tido a capacidade deste centro se instalar fora daquilo que seria o expectável do tradicional litoral ou dos centros urbanos tradicionais e, portanto, com a instalação na Raia, numa zona transfronteiriça, para, aliás, garantir aqui esta sua vocação e concretização ibérica, tanto mais importante, diria eu, porque tem na sua gênese da sua Constituição, aliás, o envolvimento ativo dos parceiros da Confederação da Economia Social Portuguesa e da Confederação da Economia Social Espanhola. E, portanto, é mesmo, espero eu, que seja mesmo aqui um centro que nos traga a capacidade de investimento forte naquilo que faz a diferença na economia social, que são as pessoas. Na economia social, o lucro da economia social é a sua capacidade de transferência de crescimento e de valor para as pessoas e para a sociedade, e, portanto, é nisso que estou aqui com muito empenho e entusiasmo. Quando há pouco dizia o meu entusiasmo, é mesmo real, é mesmo o entusiasmo de acreditar no que faço. Número 2, alguma preocupação transmitida pelo Sr. Deputado quanto à forma como podemos garantir que estas soluções inovadoras que estamos neste momento a incentivar tenham padrões de qualidade e de segurança de proteção das pessoas. Nós, nos avisos que lançámos,
tivemos a preocupação de ter uma bateria de indicadores que têm que ser cumpridos ao nível de requisitos de higiene, requisitos de prestação de cuidados. Como disse há pouco, introduzimos alguns novos requisitos que garantam que são projetos que tenham intergeracionalidade, que tenham mecanismos de promoção de envelhecimento ativo e saudável. Aquilo que eliminamos destes projetos foi alguns requisitos, nomeadamente associados a requisitos de obrigatoriedade de áreas diferentes do regime jurídico da edificação e urbanização, que muitas vezes obrigam, por exemplo, a existência de espaços muito grandes para que as pessoas estejam todas concentradas no mesmo espaço. Isso hoje em dia, cada vez mais, neste tipo de espaço, onde nós queremos até promover é que as pessoas tenham o seu próprio espaço, a sua própria autonomia, não temos que estar a promover ou exigir requisitos de metros quadrados de áreas diferentes até do regime jurídico da urbanização e da edificação, que neste tipo de soluções inovadoras que queremos que aconteça, não se justifica. Portanto, eles terão sempre que cumprir as normas legais, nomeadamente quanto à construção e edificação. Não têm é que cumprir exigências de espaços, por exemplo, de convívio que têm que garantir a totalidade da presença das pessoas. Neste tipo de realidades têm que ser diferentes e, portanto, é aí que estamos a trabalhar para eliminar neste tipo de novas soluções requisitos que às vezes estavam a obrigar até a situações standard padrão que nem respondem às necessidades reais que neste momento sentimos. Dito isto, e também era uma nota que eu queria deixar, estas soluções inovadoras não vão substituir a necessidade de termos outro tipo de respostas como temos para situações diferentes. Naturalmente, nós precisamos ter respostas, até cada vez mais especializadas, e esse é o caminho que estamos a procurar fazer, para situações diferenciadas em que as pessoas têm mesmo necessidade de ter resposta permanente e têm que estar com capacidade de resposta a 24 horas por dia, do ponto de vista também de respostas específicas para as suas necessidades, nomeadamente em termos de dependência. Sabemos que muitas das pessoas têm um nível de dependência tão grande que têm que ter respostas permanentes. Portanto, uma coisa não irá substituir, não há aqui nenhum tipo de utopia de que umas respostas irão substituir a outras. Pelo contrário, o que nós estamos a tentar acrescentar e ter diversificação das respostas para também que haja uma maior capacidade de adaptar às necessidades diferentes que as pessoas têm, também em função das necessidades e da própria evolução das características pessoais que cada pessoa tem, mas também apostando muito na prevenção no momento inicial, no momento prévio, para promover também a autonomia cada vez mais durante mais anos. Portanto, penso que clarifiquei aqui esta questão. Aquilo que nós lançámos, já agora também para dizer, no aviso para as respostas inovadoras para o envelhecimento, foi deixar margem para a customização de soluções à medida das necessidades de cada território, de cada tipo de população a cada um destes projetos se direciona. Dou-vos um exemplo concreto. Por exemplo, um dos projetos que foi aprovado prevê expressamente a coabitação no mesmo espaço, portanto, numa lógica de coabitação colaborativa em que cada pessoa tem o seu apartamento, o seu espaço, mas haver coabitação entre jovens e pessoas mais velhas, em que no próprio modelo depois são os próprios jovens que têm quase nas suas responsabilidades de condomínio haver aqui a prestação de alguns serviços do condomínio associados aos jovens. Portanto, isto para dizer, o facto de termos deixado esta hipótese das soluções serem construídas de base pela sociedade deu-nos aso a respostas diferentes, não com um padrão obrigatório igual em todas elas, mas que nos dá, diria eu, espaço para termos, se calhar, soluções que nenhum de nós teria pensado no momento zero, mas que agora apareceram, naturalmente depois que serão acompanhadas também no seu licenciamento e na sua implementação por parte da Segurança Social. Senhor Deputado Rui Pires, penso que houve aqui um equívoco de compreensão. Rui Cruz, peço desculpa. Então, escrevi mal. Peço desculpa. Houve aqui um equívoco qualquer na compreensão dos números. Os números que eu referi foi
com o valor mobilizado, seja no PRR, seja no PARES, aquilo que nós temos previsto de investimento abrangerá respostas sociais para cerca de 55 mil, foi o que eu disse, 55 mil pessoas mais velhas. Respostas ao envelhecimento para 55 mil pessoas. Significa que nos cálculos que temos de previsão dos vários programas no âmbito do PRR para o envelhecimento, é isso que temos previsto. Diferente é o que disse a senhora Secretária de Estado da Inclusão, e muito bem, é o número de projetos já aprovados. Destes 55 mil, temos 26 mil já aprovados. Quando há bocado diziam o que é que estamos a fazer, olha, então está aqui, o que é que estamos a fazer? Já há 26 mil aprovados. E, portanto, essa é a diferença de números do que há pouco falámos. E também a diferença do valor de investimento. Ou seja, nós temos neste momento 450 milhões já aprovados relativamente aos avisos que já foram lançados, seja PARES, seja PRR, nas respostas para o envelhecimento. Depois, o Sr. Deputado também disse que que nós não tínhamos feito atualizações, que a forma como temos evoluído nas comparticipações, que é muito deficitária. Penso que não fixei o termo, mas penso que era este o sentido. Bem, Sr. Deputado, só para termos uma noção, em 2022, o aumento feito no âmbito da rubrica da ação social, quando estamos a falar da ação social, é tudo o que tem a ver com as respostas sociais nestas várias dimensões, seja em apoios permanentes, seja nas participações permanentes, seja nos vários apoios extraordinários que criámos, e eu percebo que o Sr. Deputado não tem memória de apoios extraordinários, porque eu também não me lembro de apoios extraordinários criados entre 2011 e 2015, mas, de facto, é uma coisa que nos tem caracterizado, é permanente capacidade de estar a criar apoios extraordinários, a par dos investimentos estruturais que fazemos. Sr. Deputado, o aumento na rúbrica da ação social em 2022 foi 225 milhões de euros, só para termos noção do que estamos a falar. Se isolarmos só a ERPIS, eu há pouco quando falei referia-me nas várias respostas para o envelhecimento, se olharmos só para ERPIS, 2022 e 2023 temos um aumento de 13,8%. Isto nunca tinha acontecido. 13,8%. Sr. Deputado, quer que eu lhe diga qual foi o aumento acumulado entre 2011 e 2015? 4,4%. É só para percebermos, quando falamos de coisas, acho que temos de ter números. Acho que os números e os factos ajudam-nos a perceber a dimensão da mobilização, o que eu estou a dizer é mobilização de recursos públicos sem precedentes que temos assumido. Naturalmente, tendo como pressuposto uma grande prioridade temos dado aqui às respostas sociais nas várias dimensões. Este, como lhe estava a dizer, ERPIS, mais 13,8% de comparticipação 2022 e 2023. Quando eu digo que é uma intervenção ou investimento sem precedentes, é mesmo investimento sem precedentes, seja do ponto de vista de aumento das comparticipações, seja de investimento público mobilizado e, Sr. Deputado, também já lá chegarei quanto à dimensão, Sr. Deputado Manuel Love, em relação à dimensão do investimento. Aqui estamos a falar das comparticipações. Diferente é o investimento que está a ser feito do ponto de vista de PRR e PARES, que não está aqui neste investimento. Quando há pouco falei no aumento do investimento, ao longo, desde 2015, falei só no aumento da evolução da rubrica ação social e comparticipações. Não estava a falar no aumento do investimento estrutural nas respostas sociais, portanto, seja nos equipamentos sociais, ERPIS, seja tudo que são investimento estrutural, que não são as comparticipações. Portanto, são estas também as diferenças do que estamos aqui a falar. Sr. Deputado também perguntou a questão da intervenção da Segurança Social. E algumas dúvidas, fez aí uma bateria de perguntas, eu peço-lhe, se quiser depois essas perguntas todas, também podemos depois responder essas perguntas todas isoladas, mas tenho que mandar essa bateria toda, tanta pergunta que aí fez, mas eu procurava de uma forma global dar aqui a dimensão do que tem sido a intervenção da Segurança Social. Número 1, a Segurança Social
analisa e faz intervenção sempre que há denúncias. Só para termos uma noção, eu há pouco falei no número de ações de fiscalização que a Segurança Social fez, desde 2020, portanto 2.000 ações de fiscalização. Houve, nestes 3 anos, 1.021 denúncias. Portanto, para percebermos, a Segurança Social intervém sempre que há denúncias, a Segurança Social não intervém só apenas quando há denúncias. É isto que estes números mostram. Em termos de visitas globais de acompanhamento, a Segurança Social também nos últimos, portanto, desde 2020, espero estar aqui a dar os números certos, desde 2020, fez cerca de 7.000 visitas de acompanhamento a respostas sociais, portanto, ao nível das outras intervenções, que há pouco também foi uma das perguntas que foi colocada. Em relação aos inspectores, também foi uma pergunta que foi colocada. Também acho curioso que seja o PSD que fez um corte dramático e com impactos grandes nos quadros da Segurança Social, que ainda agora estamos a tentar recompor, que venha colocar exatamente esta questão do número de trabalhadores da Segurança Social, mas folguem saber que estamos alinhados nesta preocupação, porque acho que a pandemia, aliás, também aí nos mostrou a grande dimensão de termos que ter, de facto, a capacidade de ter uma Segurança Social forte, com capacidade de resposta, como aliás teve durante a pandemia, e aproveito aqui mais uma vez para salientar o trabalho da Segurança Social nessas várias dimensões. E em relação aos inspectores, aquilo que nós temos, e penso também era uma pergunta que me tinha sido colocada logo no início, o que nós temos a nível de inspectores na Segurança Social nós temos o número rigoroso que me deram, que eu tenho, que consta do quadro, são 305 inspectores dedicados à área da fiscalização. Naturalmente, dentro da área da fiscalização, depois há uma organização interna, dos inspectores em função também das necessidades. Mas há 305 inspectores, significa mais 30 inspectores do que havia em 2015. Quanto às restrições Covid, Sr. Deputado, não se mantém nenhuma restrição Covid nos lares. Aliás, mantinha-se, ainda havia a obrigatoriedade do uso de máscara, mas que foi terminada na semana passada. Já agora também só dizer, eu não tenho agora aqui o número de comunicações que a Segurança Social já fez no sentido de alertar e indicar a todas as organizações, a todas as instituições, desculpa, agradeço as instituições porque eu queria ser rigorosa, porque abrange todos, setor social e setor lucrativo. Mas já fez inúmeras comunicações no sentido de alertar para o facto de já não estarem em vigor restrições, nomeadamente sobre a questão das visitas, etc. O que eu peço, eu estou a dizer isto porque eu própria já dei instruções à Segurança Social para que fizesse estas divulgações. O que eu tenho a certeza que a Segurança Social mandou estas notificações, aliás, porque pedi à Segurança Social que me desse conhecimento. Portanto, tenho a certeza que elas foram enviadas. O que eu peço, senhores deputados, se tiverem informação, e tenho pedido sempre, se tiverem informação sobre instituições que continuam a manter regras que já não existem, peço que me sinalizem e que sinalizem à Segurança Social para que haja intervenção. Pronto, é o que eu posso dizer. Depois, Sr. Deputado Jorge, tenho que acelerar, não é? Jorge Galveias, vou tentar ser, mas penso que já fui também respondendo aqui às várias questões. Sr. Deputado Jorge Galveias, aquilo que eu transmiti aqui foi, nos últimos 7 anos, houve um aumento da capacidade de resposta às respostas para o envelhecimento, 10.000 lugares. No âmbito PRR e PARs, aquilo que temos previsto é mais 55.000. 26.000 já estão aprovadas, as outras estão previstas do ponto de vista aqui dos vários avisos que estão previstos. Sr. Deputado, nós coletivamente, já todos apoiamos as respostas sociais para o envelhecimento. A Segurança Social paga, por mês, 493 euros
por pessoa, abrangido por acordo de cooperação, no âmbito das estruturas residenciais das pessoas idosas. De facto, 493 euros é o valor que pagamos este ano. Aliás, como disse há pouco, significa um aumento de 13,8% face ao que era pago no final de 2021. A senhora deputada Carla Castro, o que foi feito, eu peço desculpa, mas se eu não consegui explicar o que foi feito é porque tenho incapacidade de transmissão ou incapacidade de comunicação. Mas eu penso que, acho que ficou evidente aquilo que nós temos mobilizado no terreno. A senhora deputada, posso levá-la? Há algumas visitas que faço para a senhora deputada acompanhar e ver o que é que está a acontecer no terreno do ponto de vista de investimento. Eu tenho andado no terreno a ver no terreno o investimento que está a acontecer realmente do ponto de vista do que está a ser feito. Senhora deputada, foi também, como lhe disse, simplificado o processo de licenciamento em 2021. Estamos neste momento. Foi lançado o aviso para a habitação colaborativa. Estamos neste momento, como disse há pouco, a rever os próprios requisitos, diferenciando, reforçando a necessidade de requisitos de qualidade e de promoção do envelhecimento ativo e saudável e diferenciando requisitos em função da dimensão das unidades e estamos neste momento a fazer exatamente a ultimar esta alteração. A formação específica, penso que a senhora deputada também disse, mas eu acho também então aí foi a minha incapacidade de comunicação, porque eu disse expressamente logo na minha intervenção inicial aquilo que estamos a fazer do ponto de vista de ter até 2 centros dedicados à formação específica de cuidadores, um transversal para a economia social, outro dedicado ao envelhecimento ativo e saudável, além dos programas que lançámos, seja durante a pandemia, programa muito especializado, focado, aliás, até revimos no catálogo de qualificações, revimos as unidades de qualificação, falta-me um termo específico, para áreas dedicadas ao envelhecimento e à área dos cuidados. Foram revistas estas áreas para, aliás, serem módulos específicos dedicados e tem sido feito um esforço muito focado nestas áreas de formação. A taxa de pobreza de idosos, a senhora deputada, continuamos com uma taxa de pobreza de idosos, disse bem, de 17, mas baixámos de 20. Significa que tivemos a capacidade de reduzir a taxa de pobreza nos idosos. Há muito a fazer, cá estamos para isso e é isso que temos feito, aliás, com uma medida importante este ano do aumento do valor de referência do CSI de 50 euros por mês, a aplicar em 2023. Senhor deputado Manuel Lofe, tentando agora acelerar mesmo, mas também já fui respondendo nas outras dimensões, já respondi à questão da capacidade, dos mais 55 mil é a mais daquilo que temos previsto face aos 223 mil das respostas para o envelhecimento. Aquilo que temos procurado fazer é também que haja capacidade de resposta através da rede social e solidária, que é uma rede de cooperação com a Segurança Social, que responde de forma de implementação de uma política pública através desta rede solidária, social e solidária. Deixe-me dar-lhe uma nota de outra dimensão. Nós optámos no âmbito do PRR por abrir a possibilidade de investimento nestes equipamentos sociais para que este investimento possa ser feito por entidades públicas. Naturalmente, depois os acordos de cooperação, esses são estabelecidos com as entidades que fazem parte da rede social e solidária do setor social, através do modelo que existe de cooperação, mas o investimento na infraestrutura pode ser feito por entidades públicas. Senhora deputada Isabel Pires, para terminar, naturalmente que não foi a pandemia que nos deu o conhecimento da situação existente. O que eu disse não foi nada disso. O que eu disse é que foi a pandemia, aliás, como os senhores deputados, penso que transversalmente até reconheceram, que nos deu, de alguma forma, uma legitimidade social acrescida para tudo o que estamos a fazer neste momento do ponto de vista de termos uma mobilização sem precedentes de investimento público para respostas para o envelhecimento, nomeadamente com aquilo que conseguimos no âmbito do PRR e do PARES. Eu lembro que nós criámos um programa PARES 3.0 em plena pandemia,
precisamente para investimento dedicado a respostas sociais. Se eu me lembro, foi mesmo em 2020 que lançámos o PAS 3.0 e foi graças a isso que neste momento também temos investimento a acontecer no terreno com os tais projetos que neste momento já abrangem cerca de 26 mil pessoas, com projetos aprovados e que estamos a procurar, aliás, que acelerem no terreno, e quero deixar esta mensagem também de agradecimento profundo ao setor social, que tem sido incansável nesta capacidade de resposta em momentos tão duros e tão desafiantes, mas conseguindo sempre, mesmo em momentos críticos como foi da pandemia, apresentar projetos no âmbito do PAS 3.0 que permitem neste momento que tenhamos várias respostas a acontecer no terreno. E uma palavra só final de apelo mesmo ao setor social e solidário, que continuamos este trabalho e que continuem a fazer os investimentos do ponto de vista seja de PARs, seja de PRR, para esta resposta, que é uma resposta numa missão coletiva que estamos a concretizar. Deixo esta nota final, que não disse há pouco, porque além do reforço que conseguimos incluir nesta proposta de reprogramação do PRR, no caso das respostas para o envelhecimento, mais de 60 milhões dedicadas a respostas inovadoras para o envelhecimento, também na proposta que estamos a preparar para apresentar em Bruxelas, estará uma dimensão para reforço dos valores relativamente aos projetos PRR aprovados com o setor social, precisamente para também ter aqui uma capacidade de compensar e ajudar face à evolução dos custos de construção que todos sabemos que existem, e portanto aqui uma mensagem final para que continuemos este investimento estrutural sem precedentes que está a acontecer graças a esta nossa parceria com o setor social, que tem sido extraordinário nesta implementação, continuando sempre com este entusiasmo, mas também com a responsabilidade o apelo também para esta mobilização conjunta para este grande desafio que só coletivamente conseguimos responder. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Quando há pouco falava na gestão do tempo, não era de forma alguma colocar uma pressão sobre a Sra. Ministra relativamente ao seu tempo. Mas, de qualquer modo, agradecer o conjunto de respostas, de informações, de ponto de situação e de perspectivas que aqui nos trouxe relativamente a um tema que, como ficou bem patente, é considerado de extrema relevância para todos nós, para a sociedade e para os portugueses. Portanto, agradecer, não nos despedindo da Sra. Ministra neste momento, porque vamos iniciar a segunda audição sobre outra matéria, mas informando que, até para que a Sra. Presidente desta Comissão entre, vamos fazer uma pausa de 3-5 minutos, suspendemos os trabalhos e retomamos dentro desse período. Muito obrigada.